Então, a gente tem aqui o nosso teorema, que diz que se você tiver um autômato Pn, aqui esse N é para indicar da pilha vazia, tá? Um autômato que aceita por pilha vazia, só tem 6 elementos. Se você tem esse autômato que aceita a linguagem L por pilha vazia, então existe um outro equivalente, PF, aqui para dizer que ele aceita por estado final, tal que o conjunto aceito por estado vazia por Pn é o mesmo que o conjunto de palavras aceitas por PF por estado final. E a gente vai ver um procedimento que é, na verdade, bem simples, de como converter um autômato no outro. A gente tem aqui representado na cor de vermelho um autômato Pn, que é o autômato que aceita por pilha vazia. Vejam que nenhum dos estados aqui está como estado de aceitação, né? Então, no diagrama de estado, você não vai ter o estado de aceitação representado. Esse novo autômato que a gente vai criar aqui, o autômato PF, ele vai conter, né, todos os estados de Pn, então o Q faz parte dos estados de Qn, união com 2 novos estados. Então, a gente vai criar aqui um estado P0, que é esse que já está aqui, e depois a gente vai ter um outro estado que é o P1. A gente tem o mesmo alfabeto sigma para as palavras, e o alfabeto da pilha ele vai ser o mesmo de Pn, união com um novo símbolo, que a gente vai chamar ele de x0. Esse x0 a gente já vai ver, ele vai ser o nosso novo fundo de pilha. E a gente vai descrever uma nova função de transição usando a função de transição do autômato anterior. E o estado inicial vai ser o P0, o estado de aceitação vai ser o PF. Então aqui, na verdade, não é P1 não, aqui é PF. E o meu símbolo novo de fundo de pilha vai ser o x0. Tudo bem, então vamos ver como que a gente constrói esse autômato equivalente. Esse autômato PF, ele vai ter P0 como estado inicial, e ele vai ter o PF como estado de aceitação. Então é como se a gente pegasse aquele autômato que aceitava por pilha vazia, e o P0 vai vir como, a gente altera o estado inicial para cá, e cria um estado de aceitação, já que a gente quer agora aceitar por estado final, e não mais por pilha vazia. A gente vai considerar que o x0, ele é o novo fundo de pilha, que é o que a gente tinha escrito aqui em cima. Ele é o fundo da pilha, então a pilha sempre começa com x0. E a gente vai fazer uma transição vazia de P0 para o estado inicial, que anteriormente, vamos supor que fosse o Q0. Essa transição vai fazer o quê com a pilha? Ela vai substituir o x0. Então, lá na nossa pilha, que a gente ia ter inicialmente o x0, esse item aqui, ele vai ser substituído por z0, x0. Então, vai ser como colocar um z0 aqui e um x0 aqui. Percebam que a partir de agora, a pilha começa com um Z0. Então, enquanto eu estiver dentro do autômato que aceita por pilha vazia, eu vou estar andando nessa pilha aqui com o Z0 como sendo o fundo de pilha anterior. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, para todos os estados do nosso autômato de pilha, em qualquer um desses estados pode ser que a pilha esvazie, né? E aí, se a pilha esvaziar, a gente tem que reconhecer isso e ir para o nosso estado de aceitação. Então, todos esses estados podem gerar uma aceitação por pilha vazia quando a gente processou toda a cadeia. Se a gente está com a pilha vazia, significa que aquele Z0 que eu empilhei aqui, ele já foi removido. Então, se a gente copiar aqui a figura do slide anterior, no momento em que a gente fez alguma transição aqui dentro que removeu o Z0, é como se a gente tivesse com a pilha vazia. Só que, na verdade, não está vazia, né? Porque tem o x0 ainda na pilha. Então, se processou toda a cadeia e tem o x0 na pilha, quer dizer que a pilha era para estar vazia, mas não está, e a gente substitui por x0 mesmo, então mantém esse x0 e faz a transição para o estado de aceitação. Tá? Então, essa é só uma forma de converter qualquer autômato de aceitação por pilha vazia para um autômato de aceitação por estado final. Então, a função de transição vai ser definida como, primeiro a gente vai ter esse item 1 aqui, essa transição de P0 para Q0, que era o estado inicial, não processando nada e empilhando o Z0 no lugar, que é o que a gente tem representado aqui. Depois, as transições dentro aqui de Pn vão ser iguais, então, ΔF, que é o delta do meu novo autômato, QAX é o mesmo que o ΔN, QAX, para todo Q e para todo A, que estavam definidos no autômato anterior.
E por último, a gente vai fazer essas transições aqui para todos os estados, que é o que eu acabei de explicar, todos os estados. Quando a gente tiver sem nenhuma cadeia para processar e o X0 estiver no topo, quer dizer que a pilha estaria vazia, e aí você transita aqui para o estado QF, que é o estado de aceitação. A prova de corretude desse procedimento é simples e a gente vai omitir. Vocês podem acompanhar depois no livro. Aqui a gente tem um exemplo. Para aquele autômato que a gente tinha visto que aceita W com o mesmo número de A's e B's, eu fiz uma versão que aceita por pilha vazia. A única diferença aqui é que agora eu vou ter essa transição epsilon, então ao não ter mais nenhuma cadeia para processar, se eu tiver o Z0 no topo da pilha, eu tiro esse topo da pilha com o epsilon. Então, antes a gente tinha uma transição para um outro estado aqui. Tá? Aí nesse outro estado a gente fazia a aceitação. Agora, essa transição eu deixei aqui simplesmente quando não tiver mais nada para processar, se tem o Z0, esvazia a pilha. Então, esse autômato aceita essa linguagem por pilha vazia. Para modificar esse autômato para aceitar por estado final, a gente acrescenta o estado inicial P0, acrescenta o estado final, faz a transição colocando o símbolo Z0 em cima de X0, lembrando que esse novo autômato vai ter X0 como o símbolo inicial da pilha, e depois faz a transição final aqui, quando você não tiver mais nada para processar e tiver o X0, é porque foi o X0 aqui do topo da pilha, era para essa pilha estar vazia, e aí você vai finalmente para o estado de aceitação. Tá bom? Então essa aqui é a transformação do autômato de aceitação por pilha vazia para uma aceitação por estado final. Podem ter autômatos equivalentes, né? A gente viu um exemplo anterior onde a gente modificava, digamos assim, na mão o autômato para ele mudar o formalismo de aceitação. E por último, a gente tem a conversão ao contrário, que é do estado final para um autômato que aceita por pilha vazia. Nesse teorema, a gente tem que, se L é a linguagem aceita por um autômato aqui, que aceita por estado final, veja, o F está definido, então vai existir um outro autômato equivalente, PN, onde a linguagem aceita pelo PN por pilha vazia é a mesma que a linguagem aceita por PF por estado de aceitação. Mais uma vez, um procedimento onde a gente vai considerar que aqui é o PF, que aceita por estado final. A gente vai criar um novo autômato PN, e aqui eu vou mostrar ele passo a passo. Primeiro, a gente vai ter um novo estado inicial P0. Tá? Então, a gente vai unir todos os estados de Q com o estado P0. E o estado P, que a gente já vai falar dele, ele vai ser o estado que esvazia a pilha. Então, P0 é o estado inicial. P é o estado que vai esvaziar a pilha. Então, vocês já estão percebendo, quando eu tiver em um estado de aceitação, se eu quero aceitar por pilha vazia, eu mudo para o estado que esvazia a pilha. E aqui eu tenho essa definição aqui, ó. Se não ler nada da cadeia, e tem um símbolo especial aqui, um coringa, que diz que, na verdade, ele está especificando qualquer símbolo da pilha. Então, para qualquer símbolo da pilha, tira esse símbolo com o epsilon. Só para não ter que repetir todos os símbolos da pilha, né? Aqui, como é uma definição genérica, eu teria que colocar epsilon A, epsilon, epsilon B, epsilon, e assim por diante. Então, a gente vai criar esses dois novos estados, P0 e P. O P0 é o estado inicial, e a gente vai ter de novo o fundo de pilha redefinido para X0. Então, o nosso alfabeto de pilha ele vai ser a união do alfabeto do autômato anterior com o X0, e a gente tem a mesma transição aqui, ó, sem processar nada, você coloca o Z0 como sendo o símbolo que está no topo do símbolo de fundo de pilha X0. E aí, sempre que o nosso autômato chegar em um estado que era estado de aceitação anteriormente no autômato PF, a gente leva esse autômato para um lugar onde a pilha vai ser esvaziada. Então, são essas transições que a gente tem aqui, tá? É bem simples, a gente está usando a mesma notação aqui, de não tem mais cadeia para processar, tem um símbolo qualquer, já remove esse símbolo e vem para o estado P, que vai remover todos os outros que estiverem na pilha, e assim por diante. Tá? Aqui a gente coloca essa observação de que o X0 ele é importante ser inserido como novo símbolo de fundo de pilha, para não acontecer, de repente, de acidentalmente, você estando em um estado aqui que não é estado de aceitação, suponha que você está nesse estado aqui,
você tem a pilha esvaziada. Então, suponha que tem uma transição que esvazia a pilha. Só que como o autômato PF ele só aceitava por estado final, você não tinha se preocupado com isso. Aqui esvaziou a pilha, eu tirei o Z0, mas mesmo assim não é aceito. Então, o autômato continua funcionando. Só que quando você vai converter isso para um autômato que aceita por pilha vazia, em qualquer lugar que a pilha ficou vazia, se a cadeia não estiver mais sendo processada, aquele estado vai corresponder a uma aceitação, né? Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que redefinir o símbolo de fundo de pilha como X0 e mais uma vez colocar o Z0 aqui como sendo o novo fundo de pilha, né, para simular o autômato PF. E aqui a gente redefine então a função de transição como sendo, estando em P0, ao processar nada, você tem o X0 no topo da pilha, substitui por Z0. X0 que é essa transição aqui. Depois a gente tem essa transição ΔN de Q a X é igual a ΔF de Q a X para todos os Q e A e X que estão definidos, ou seja, aqui dentro, todas as transições que estavam definidas antes, para PF, vão estar definidas para o nosso novo autômato, PN. E aí agora, para cada estado de aceitação, a gente vai fazer uma transição aqui, então vai adicionar a transição, porque esse estado de aceitação ele pode ter transição para outro lugar, né? Então não adianta só substituir as transições, então a gente tem que adicionar transições aqui para esse estado que vai esvaziar a pilha. Formalmente o que está escrito aí é o que a gente acabou de explicar. E esse último item aqui é só essa transição que a gente tem aqui. Então, para todo X, então, para todo símbolo de pilha, incluindo o próprio X0, você tira ele nesse estado P. Então, é fácil ver que se chegou em um estado de aceitação, então vai esvaziar a pilha depois. A gente também vai omitir a prova desse procedimento, e eu vou mostrar rapidamente aqui a transição, a conversão, né, daquele autômato que aceitava a cadeia W, CWR, que a gente tinha visto. Então, cria-se um novo estado inicial P0, coloca o símbolo Z0 no topo da pilha, porque agora o símbolo de fundo foi redefinido para X0, e lá no final a gente tem o estado P, que vai ser o estado que esvazia a pilha. Então, para todos os estados de aceitação, nesse exemplo aqui a gente só tem um estado de aceitação, a gente deve ir para esse estado que esvazia a pilha, e aqui a gente tem essa transição que esvazia a pilha para X0, como aqui só vai ter o X0, né? A gente consegue deixar definido somente para esses dois símbolos da pilha, o Z0 e o X0. Bom, com esses dois procedimentos, apesar de a gente não ter provado a corretude, a gente consegue falar que os dois formalismos de aceitação eles são equivalentes. Então, tanto o estado final, tanto por pilha vazia, são equivalentes. A gente vai assumir por padrão, no nosso curso, o primeiro formalismo. Então, a gente vai estar sempre pensando em desenvolver um autômato de pilha com aceitação por estado final, tá? Porque foi o que a gente já acostumou a fazer lá com os autômatos de estados finitos. E, por último, só tem uma observação aqui, pode ser que você projete um autômato que nunca pare, então tome cuidado com isso. Se você tiver um autômato aqui nesse exemplo, ó, Q0, se tiver o Z0 na pilha, ele vai substituir por A, Z0. Então é como se a gente estivesse escrevendo aqui na pilha o A em cima do Z0, e aí depois, sem processar nada da cadeia, se tiver um A, ele coloca de novo mais um A. Então apaga esse A, mas coloca outro A. Ele vai ficar fazendo isso aqui indefinidamente, né? Até que alguma coisa aconteça. Esse A vai ficar sendo empilhado indefinidamente. Quando isso acontece, a gente fala que o autômato entrou em um loop infinito. Então esse aqui vai ser um ciclo. Isso não acontecia lá com os autômatos finitos, então tome cuidado quando você for implementar o seu autômato, que ele pode acontecer esse loop infinito. Então, finalmente, a gente vai definir a parada de um autômato, ela vai ser igual a, o resultado da parada vai ser aceita. Se um dos caminhos alternativos partindo da descrição instantânea inicial aceita a cadeia, então se você chegar em um estado de aceitação, que é aquela figurinha que a gente tinha lá para os autômatos não determinísticos. Outra possibilidade vai ser rejeita. Nesse caso, todos os caminhos têm que rejeitar a entrada, então todos vão ter que rejeitar a entrada, todas as possibilidades de ramificação da máquina não determinística. E a gente tem um novo aqui estado que é o looping,
que é se pelo menos um caminho entra em loop. Então, se a gente tiver um caminho aqui que entrar em loop, então a gente fala que esse autômato, ele não vai aceitar ou rejeitar apenas uma cadeia, ele pode estar no estado de loop, e nesse caso a cadeia não é aceita, né? Concluindo, embora o poder computacional dos autômatos de pilha pareça ser muito maior do que os de autômatos finitos, que a gente viu na primeira parte do curso, ele ainda vai ser restrito, porque algumas linguagens simples, como essa aqui, que a gente tem escrita, a linguagem composta por WW, onde W é uma cadeia do alfabeto AB, ou mesmo a linguagem AN, BN, e se a gente adicionar mais um item aqui, CN, todos com o mesmo tamanho, essas linguagens não podem ser reconhecidas por autômatos de pilha, porque apesar da pilha ser infinita, a gente tem uma restrição na forma como a gente acessa a informação. E a gente vai ver que a classe das linguagens reconhecidas pelos autômatos de pilha é exatamente as linguagens livres de contexto. A gente vai provar isso na próxima aula, mostrando a equivalência entre os autômatos de pilha e as gramáticas livres de contexto. Então era isso por hoje, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aí no chat. Se não, a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos. Até mais.